Esta é uma noite, amados, de nós trazermos à memória o sacrifício de Jesus na cruz por nós. É maravilhoso falar desta salvação. Eu creio que a obra de Cristo, o sacrifício vicário de Jesus, ele não é só lembrado por nós somente uma vez por mês, né? No dia, no culto da Santa Ceia. Eu creio que é isso que nos move, né? É isso que nos traz alegria, é isso que nos traz esperança. Então eu sei que nesta noite teu coração está cheio de alegria por esta salvação tão gloriosa. E nós vamos continuar aqui, nós vamos ter um momento de celebração da ceia. Mas hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor me deu há mais ou menos 3 meses, e eu já subi. Tá curto esse fio aqui, meus amados. Me ajuda aqui alguém do som, porque eu vou me movimentando e eu tenho medo de tropeçar aqui. Eu estive orando durante todo esse período e pedindo a Deus que me desse uma confirmação, né? E me mostrasse o tempo para ministrar esta palavra. E eu já disse aqui alguns cultos de ceia, que tem palavra que eu como pastora não tenho um momento mais apropriado para pregar senão na Santa Ceia. Porque na Santa Ceia é que a gente reúne a maior, né, quantidade de pessoas, os membros, né, as famílias estão na casa do Senhor. Nós sabemos que nos outros domingos, um domingo ou outro, nós temos uma ausência de um ou outro, mas eu cheguei até a subir para pregar um dia com a palavra, mas o Senhor falou que não era o dia, mas hoje eu entendi que esse é o momento, esse é o tempo. Não sei se vocês prestaram atenção, nós vamos começar um novo propósito de família na próxima quinta-feira. Esse propósito fala de família restaurada. E Deus tem trazido um peso no meu coração com relação à nossa família. E tudo que eu falar aqui nesta noite, eu quero dizer para vocês que é para mim em primeiro lugar. O Senhor ministrou comigo. Eu tenho procurado colocar em prática esta palavra na minha vida, na minha casa. Eu preciso disso, os meus filhos precisam disso. Então eu quero que você entenda como uma preocupação de Deus, né, para que a minha casa e a tua casa seja abençoada. A minha casa e a tua casa seja restaurada. O Senhor, eu estava em oração e o Senhor ministrava comigo sobre relacionamento dentro da família. E o quanto nós temos sofrido dentro de casa com relacionamento, marido e mulher, pai e filho. Hoje eu vou falar especificamente sobre pais e filhos. Vou falar sobre relacionamento de pais e filhos. E o Senhor trouxe um peso no meu coração muito grande, porque o desejo de Deus é que eu e você tenhamos uma família abençoada, uma família feliz, uma família restaurada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu creio que se você está aqui nesta noite, se eu estou aqui nesta noite, é porque esta palavra é para mim, é para você, porque senão nós não estaríamos aqui. Talvez você ainda não seja pai ou mãe, mas você é filho, ou esta palavra, ela vai te servir para que você possa ministrar ou aconselhar alguém. Abra comigo a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao versículo de número 7. Amém, glória a Deus. Temos 2 visitantes hoje, a Solange e a Maila. Amém, glória a Deus, vocês são muito bem-vindas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Volte mais vezes e traga mais um, é o que a gente sempre fala, amém? Glória a Deus. Abriram aí a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao verso 7.
Nesta ceia o Senhor quer abençoar a tua casa, a tua família. Você crê? Diz assim a palavra do Senhor: esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus o mandou ensinar-te, para que cumpras na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor o teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e aos teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus dos teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente. Diga comigo, repetidamente. Aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te será por faixa na testa, e as escreverás no batente das tuas portas, da tua casa. Quando o Senhor teu Deus te fizer entrar na terra, que sobre juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, terras grande e boas cidades que não edificastes, casas cheias de bens que não enchestes, poços abertos que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes. Quando comerdes e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós, ó Deus, estamos aqui para entregar ao Senhor o nosso culto racional. Nós estamos aqui para oferecer a nossa adoração, nosso louvor, a nossa vida diante do teu altar. Nós estamos aqui para te agradecer por esta mesa, pela salvação em Cristo Jesus, por termos sido escolhidos pelo Senhor, por fazer parte desta aliança tão gloriosa na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fez uma aliança conosco, com a nossa casa, com a nossa família. Ó Deus, e nós oramos para que a nossa família seja, ó Deus, abençoada, seja feliz, seja próspera, em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor possa falar conosco nesta noite poderosamente, abençoando, meu Deus, cada lar, cada família representada neste lugar. Eu entrego nas tuas mãos todas as coisas que o Espírito Santo possa conduzir. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Essa história fala do povo de Israel. E na cultura judaica, as crianças, elas são depositários de uma tradição milenar. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. As crianças são a garantia do povo judeu. E a educação dos filhos é uma releitura da educação dos pais. Eu estava estudando em outras culturas, as crianças, elas eram desprezadas. Os filhos, eles eram desprezados. Nós vemos algumas histórias na Bíblia que alguns pais até sacrificavam seus filhos a deuses estranhos. Mas na cultura judaica, os filhos, eles eram preciosos. Eles eram muito bem cuidados e muito bem educados, para que eles fossem a continuidade do povo judeu. No judaísmo, os filhos são a garantia da sua fé. Sem os filhos, não há judaísmo. A iniciação do ensino, na Torá, começa desde o nascimento. Desde o ventre da mãe, Mara, quando as mães judaicas começavam a cantar canções para os seus filhos.
A escolha do nome era muito importante, porque cada nome representava algo, né? Tinha um significado muito importante. A decoração do quarto do bebê, os brinquedos escolhidos, as canções, as celebrações das festas, tudo isso é para, de alguma forma, envolver os filhos na vontade do Senhor. E eles faziam e fazem isso com muito esmero, com muita dedicação. As mães sabiam, as mães judaicas, o quanto elas eram privilegiadas, porque elas passavam mais tempo com os filhos. E elas tinham a oportunidade de observar o comportamento dos seus filhos, a oportunidade de modelar o caráter dos seus filhos dentro da palavra do Senhor. Embora o dever de ensinar a Torá fosse dos pais, as mães entendiam que a educação mais eficaz era feita por elas, porque elas tinham vantagem sobre os pais, por passar mais tempo com seus filhos. E essa educação começava já na tenra idade, e muito precoce, eles começam a ensinar as crianças. E eu estava estudando que nada pode interromper esse período de ensino, esse período de instrução, a menos que a criança esteja doente com desnutrição. Olha que interessante. A criança desnutrida, os pais tinham que cuidar dela, e depois elas voltavam, né, aos cuidados do rabino, que diariamente essas crianças eram ensinadas. Os pais que não tinham condição de ensinar os seus filhos, eles dedicavam, né, passava essa responsabilidade a um rabino, e o rabino tinha a mesma importância que o médico. Olha que interessante. O rabino, aquele que ensinava a lei, tinha a mesma importância que o médico. Os pais que não tinham tempo de ensinar deviam confiar essa tarefa ao rabino. E ainda que os costumes, né, mudassem, que eles sofressem influências de outros povos, eles não deixavam de instruir as crianças, de instruir os seus filhos, porque a fé deles estava acima de todas as coisas. E eles não queriam que os filhos sofressem nenhuma influência. E isso era tão verdadeiro e tão real, que a Bíblia diz que Eunice Lloyd, que era mãe e avó de Timóteo, instruiu Timóteo nas Sagradas Letras. E Timóteo tinha um pai grego. Então, ainda que aquele pai, né, vamos dizer assim, por não ser um cristão, aquele pai não interferia na fé dos seus filhos, porque as mães, elas assumiam esse papel de ensinar, né, os seus filhos a palavra do Senhor. Nós vemos na Bíblia que Joquebede, ela criou Moisés no palácio do faraó, debaixo de um governo maligno, cercado de ameaça. Mas lá, aquela mãe chamada Joquebede, ela inculcou na mente de Moisés que ele não era um egípcio, que ele era um hebreu, que ele fazia parte do povo de Deus. E o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração como nós precisamos aprender com essa cultura. Porque essa cultura é a cultura do céu, irmãos. Não é a cultura judaica, simplesmente. É a cultura dos céus. É a cultura que o Senhor quer que nós, como pais e mães, vivamos. Nós precisamos, assim como esses pais judeus, ser mais incisivos. E isso era tão intrínseco que as crianças cresciam se submetendo à autoridade dos pais. Olha que fruto glorioso. Eles entendiam isso e praticavam de tal forma
que as crianças, elas cresciam se submetendo à autoridade dos pais. E os filhos, eles eram criados sobre treinamento do que é certo e daquilo que era errado. As crianças cresciam, né, sobre esse treinamento divino de certo e errado. E esse método fazia com que os pais guiassem o coração dos filhos para Deus. E o coração desses filhos automaticamente se voltavam para o coração dos pais. Porque quando os pais conduzem o coração dos filhos a Deus, automaticamente o coração dos filhos se voltam para os pais. Porque os melhores pais terrenos são aqueles que estreitam o relacionamento de Deus com o seu filho. E esse é o nosso papel como pai terreno. Deuteronômio capítulo 6, no versículo de número 7, Moisés diz assim: tu ensinarás repetidamente aos teus filhos, e dela falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. O que Moisés estava dizendo aqui é que o lar é um lugar de aprendizado. O lar é um lugar onde eu e você, que somos pais e mães, né, temos a oportunidade de moldar o caráter dos nossos filhos segundo a palavra do Senhor. Aqui, eles estavam andando no deserto, peregrinando. Eles paravam, né? Eles montavam as tendas. Quando a nuvem se levantava, eles saíam de um lugar e iam para outro lugar. Então, isso mostra aqui que o ensino, ele não era necessariamente aquele ensino onde eles ficavam meia hora em volta da mesa ensinando para os filhos, meia hora quando eles iam deitar e dormir, meia hora quando eles estavam andando, meditando a palavra. Não. O que Moisés está dizendo aqui, o que o Senhor está dizendo aqui, é que o ensino da palavra do Senhor era diluído no dia a dia, nas tarefas diárias, deitando, se levantando, andando pelo caminho, sentado em volta da mesa. Nós, eu e você, temos esse privilégio no lar, nas tarefas diárias dos nossos filhos, ensiná-los na palavra do Senhor. O ensino aqui não era de forma isolada, mas ele era intercalado com as tarefas do dia a dia. Bem verdade é que no nosso tempo, né, nesse século, nós estamos numa correria e parece que a gente não tem tempo para fazer culto no lar, mas nós precisamos aprender a resgatar essa prática que é tão abençoadora. Eu não estou dizendo para você fazer culto no lar todo dia na tua casa, porque se eu disser isso, nem eu vou fazer culto no lar todo dia na minha casa, porque não vai dar. Porque tem dia que eu vou estar aqui na igreja, tem dia que vai ter uma visita, tem dia que não está todo mundo em casa. Mas nós precisamos resgatar esta prática, e nós precisamos, né, entender que isso é maravilhoso. Isso significa que todos os dias é um dia de aprendizado, todos os dias é um dia de inculcar valores da palavra, princípios da palavra do Senhor, porque o ensino mais eficaz é aquele que acontece, eu escrevi aqui, no contato individual. É o ensino mais eficaz. É aquele que você transmite através do contato. Põe a criança para sentar na mesa, a criança reclama da comida. Ah, mãe, não quero isso. Ah, mãe, o arroz está ruim hoje. Ah, mãe, o bife está duro. Mãe, não gosto dessa salada. Filho, não é assim. Tem gente que não tem o que comer. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade do Senhor. O filho acorda reclamando: ah, não quero ir para aquela escola. Ah, eu não quero estudar. Eu não isso, não aquilo. Filho, olha, você é um privilegiado.
você estuda numa escola particular ou você estuda numa escola pública, mas olha como você tem sido cuidado, como você tem desenvolvido, né, no seu intelecto. Olha, o menino, a menina, abençoado que é você. Então nós podemos de muitas formas ensinar, inculcar a palavra do Senhor na vida dos nossos filhos. Essa educação é tão benéfica que prepara os filhos para o futuro. Eles aprendem e são encorajados a enfrentar o mundo lá fora. Porque nós não criamos filhos para o mundo, mas eles estão no mundo e nós precisamos prepará-los para enfrentar os desafios que eles vão viver no mundo. E muitas vezes nós não vamos estar lá para defendê-los, nós não vamos estar lá para dizer a razão da nossa fé, mas eles vão ter estrutura espiritual para dizer não, para fazerem escolhas, para se apartar, para discernir entre o certo e entre o errado. Deuteronômio capítulo 6 nos mostra que os pais que não aproveitam o dia a dia para ensinar os seus filhos, desperdiçam a oportunidade que Deus os deu para trabalhar na formação do seu caráter. E eu quero te dar uma notícia talvez não muito boa: dá trabalho educar, dá trabalho criar, formar um homem de bem para colocar nessa sociedade. E se eu e você não estamos tendo trabalho, é porque nós não estamos educando. Se nós não estamos tendo trabalho, é porque nós não estamos educando. Mas eu quero dizer para você que esse trabalho tem recompensa. E você, pai e mãe, vai ser o mais abençoado, o pai mais feliz, a mãe mais feliz nesse mundo. Se você entender isso. E se você praticar isso, esse trabalho é recompensador, porque ele se transforma em honra para a tua vida. O teu filho e a tua filha vai te honrar todos os dias da vida dele. Se você usa a autoridade que Deus te deu, pai e mãe, olha para mim agora. O Senhor nos deu a autoridade para cuidar dos nossos filhos, amém? Você entende isso? Que Deus te deu esta autoridade e que nós precisamos usar esta autoridade, nos preocupar em formar uma geração de cristãos verdadeiros, fiéis e tementes ao Senhor, aleluia. Nós precisamos nos preocupar, os riscos que aquela geração que se desviou, lá de Josué, os mesmos riscos que aquela geração que desviou, correu, a nossa geração também corre, de se desviar, está exposta aos mesmos riscos do passado, de se esquecer do Senhor. A Bíblia diz que a geração que sucedeu Josué se esqueceu das obras do Senhor. Nós precisamos aprender a contar os testemunhos para os nossos filhos. Precisamos aprender a contar as obras que o Senhor faz na nossa vida. Como Deus é bom com a minha casa e com a tua casa. Ei, pai e mãe, você precisa falar isso para o teu filho. Você precisa trazer a memória dele que Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui, para nos dar salvação e nos dar a vida eterna. E nós precisamos entender que nós corremos o risco de ver esta geração, de deixar de se relacionar com o Senhor. E nós precisamos tomar cuidado para que os nossos filhos não esfriem na fé. Sejam eles pequenos, pré-adolescentes ou jovens. Nós precisamos tomar esse cuidado. Moisés instruiu esse povo aqui antes de entrar em Canaã. E diz que eles precisavam ensinar, não somente aos filhos, mas ensinar também aos netos. Ensinar aos filhos, ensinar aos netos. E para que eles estivessem
tivessem êxito nessa tarefa, a própria palavra do Senhor os dava sabedoria. Pai e mãe, a palavra do Senhor é uma fonte de sabedoria para instruir os nossos filhos, para conduzi-los ele no caminho de bem. Levanta a mão aqui, o pai e a mãe que quer ter um filho abençoado, com um futuro abençoado, que ele seja feliz, amém? Então instrua na palavra do Senhor. Use a palavra do Senhor como uma bússola, como a lâmpada que ilumina os seus pés, como a luz que ilumina os seus caminhos. Irmãos, os filhos foram dados aos pais e não os pais dados aos filhos, no sentido de autoridade. E nós precisamos entender isso, porque Deus, Ele ortogou a autoridade aos pais para cuidar dos filhos. E isso inclui amor, isso inclui instrução, isso inclui disciplina, amém? Para que você possa ajudá-lo na formação moral do seu caráter, para que eles cresçam de maneira saudável, para que eles cresçam emocionalmente e espiritualmente saudável. Nós temos visto uma geração de criança sofrendo, passando por terapia, pré-adolescente. Meu Deus, eu nunca vi tanta criança com autismo, eu nunca vi. Se bem que não era tão conhecido, né? Mas assim, é um avalanche. Meu Deus, nós precisamos orar por esta geração. A autoridade do grego transmite o sentido de direito legítimo, liberdade de agir, direito de ordenar, de decidir, de fazer obedecer. Eu vou repetir. Você, pai e mãe, Deus ortogou a você uma autoridade para cuidar dos seus filhos. E esta autoridade transmite o significado de direito legítimo, liberdade de agir, direito de ordenar, decidir, de se fazer obedecer. Romanos 13:1 diz que toda autoridade deriva de Deus. Deus é a fonte de toda a autoridade. Amém? Em certa medida, Deus exerce a sua autoridade através do pai e da mãe cristã. Deus exerce esta autoridade através das suas criaturas. Por isso nós não podemos transferir esta autoridade para o professor da escola, para o professor do ministério infantil, para o pastor da igreja, porque esta autoridade Deus deu para mim e para você. Se os nossos filhos forem obedientes a Deus, obedientes a nós, eles vão ser obedientes aos professores na escola, aos líderes na igreja e aos seus pastores. Eles vão obedecer, porque a obediência leva-os a honrar todo princípio de autoridade. Eles vão honrar pai e mãe, e eles vão honrar os mais velhos. A Bíblia nos ensina que a autoridade, ela não é posição. Eu estou aqui na condição de pastora, como autoridade. Eu estou aqui na minha casa como pai de família, como mãe de família. E quando eu falo autoridade de pais, é pais e mães, amém? Porque o pai, instrui, a mãe reforça. E a mãe também instrui. E a mãe também conduz no caminho do Senhor. A Bíblia diz que a autoridade é serviço. Quando o serviço
Quando acaba o serviço, acaba a autoridade. É ou não é, Robson? Policial, aposentado. Hã? Reformado, desculpa. Reformado. Quando acaba o serviço, acaba a autoridade. Então, a autoridade é serviço. Em Números capítulo 20, do 22 ao 29, o texto vai falar sobre Arão. A Bíblia diz que o Senhor pede para que Arão suba ao cume do monte. Arão ia ser recolhido, não ia entrar na terra de Canaã, porque ele havia sido rebelde nas águas de Meribá. O Senhor pede para que ele suba no monte. Sobe ele e o seu filho Eleazar. E lá, o Senhor pede para que Arão tire as suas vestes sacerdotais e ponha sobre o seu filho Eleazar, com quem estaria naquele momento a responsabilidade do serviço sacerdotal. Foi tirado de Arão, foi posto em Eleazar. Porque a partir daquele momento, a responsabilidade do sacerdócio estava sobre Eleazar. Aqui nos mostra que a autoridade é serviço. Então, pai e mãe, se eu e você não exercer a autoridade que o Senhor nos deu, nós vamos perder essa autoridade. Nós vamos perder. E os nossos filhos não vão nos obedecer. Na nossa cultura, quando os filhos fazem 18 anos, a gente fala assim, é maior de idade. Se eu estiver falando alguma besteira, levanta a mão aí, fala, pastora, não é assim. É maior de idade, já é responsável pelos seus atos. É dono do seu próprio nariz, mas está morando com você. Você lava a roupa, você dá comida, você ajuda na faculdade, porque 18 anos ainda está na faculdade, né? Você ajuda na faculdade, você leva e busca. Se está doente, você cuida, você compra o remédio. Você levanta de madrugada para orar, você levanta para jejuar, e você diz, não, mas não adianta mais, tem 18 anos. Tem 21 anos. Não adianta mais. E aí o Espírito Santo ministrava o meu coração que na cultura do reino não é assim. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu encontro Isaac. E a Bíblia diz que Isaac, os teólogos dizem, algumas controvérsias aí na idade, mas alguns dizem que Isaac tinha 20 anos, de 20 a 25 anos, quando ele subiu no Monte Moriá para sacrificar com Abraão. Eu encontro Isaac com 20 anos, em obediência ao seu pai. Eu encontro Davi com 16 anos, cuidando do rebanho do seu pai, trabalhando em favor da família. Aí o jovem começa a trabalhar, glória a Deus, aleluia, e não pega nenhuma conta de água para pagar, para ajudar o pai e a mãe. Tadinho dele, ganha tão pouco. Não, vou tirar dele não, deixa o bichinho com o salário dele. E com essa atitude, a gente não ensina os nossos filhos a darem valor para o trabalho dos pais. Mostrar que o pai dorme tarde, acorda cedo, paga um preço alto para sustentar a casa. E o quanto vale aquele banho demorado deles? Porque quando eles começam a pagar a conta de água, eles tomam banho rapidinho. É ou não é? Eles tomam banho de meia hora, 40 minutos. Dá a conta de luz para eles pagar para você ver. Toma banho em 10 minutos. Não, porque senão a conta de luz vai vir muito cara. Você ensina valores. Você ensina princípios através das suas atitudes. Eu encontro na palavra do Senhor José
depois de velho, casado, honrando seu pai lá no Egito, quando ele sobe para comprar cereal. A Bíblia diz que José abraça o seu pai, chora, porque ele tinha ficado muito tempo longe do pai. E hoje, os filhos têm vergonha dos pais, irmãos. Os jovens têm vergonha dos pais. Ai, meu pai que fala isso, ai que vergonha do meu pai, da minha mãe. Ah, se eu escuto isso, né, Pedro? Ai, que vergonha da minha mãe. Nossa, minha mãe me mata de vergonha. Meu pai me mata de vergonha. A gente não ouve isso. Estou falando besteira, fala pastora. Levanta e fala, pastor, você está falando besteira, pastor. Não tem nada disso. Eu encontro na palavra do Senhor Isaac, dizendo a Jacó, seu filho, quando ele sai de casa, fugitivo, e vai para a terra lá, vai para a casa de Labão. Isaac olha para Jacó e fala, não tome das mulheres cananeias como esposa. Não toma dessa mulher como esposa. Hoje os pais não podem dar opinião. Ah, não, pastora, quem vai casar é ele, quem vai escolher é ele, quem vai morar é ele. Não posso falar nada do namorado. Nada. Você pode entender que é um laço do diabo. Tinha uma irmã, ela não está mais aqui. A Elisete vai lembrar dela. Tinha uma mulher que, como diz na Bahia, né, ela se enlaçou com o filho dela. E ela chamava a irmã, a namorada de Dalila. Você lembra, Elisete? Ela dizia que era Dalila que enfeitiçou o filho dela. Ela falava, aquela Dalila. É Dalila, pastora, que enfeitiçou Sansão. Ela chamava a mulher de Dalila. Ela falava, não aceita essa Dalila. Ela se posicionava, porque entendia que aquela namorada, aquele namoro, não era nada de coisa de Deus. Era laço do diabo para desviar o seu filho. E o texto vai dizer, se você ler, que Jacó obedeceu seu pai. E o Senhor deu a Jacó uma esposa abençoada. Mas Esaú estava com o coração cheio de amargura, cheio de raiva, insubmisso ao seu pai. Tomou das mulheres cananeias. E a Bíblia diz que aquelas noras foram uma amargura para Rebeca. Uma família destruída, né? Porque imagino como que era a confusão daquela nora com aquela sogra e aquele... Como que era a reunião de família? Acho que nem tinha, né, reunião de família. Porque diz que as noras eram amargura para Rebeca. E hoje nós não podemos nem dar opinião. Será que não podemos ou será que nós não queremos? E esses filhos, irmãos, esses filhos aqui da palavra de Deus, que é a nossa referência, eles honravam os pais de tal maneira que quando eles casavam e eles tinham o primeiro filho, eles davam o nome dos pais para homenagear os pais. Eu estava estudando, até o aposento nupcial deles, eles tiravam do cedro, da plantação da casa dos pais, e levavam para construir a tenda da noite nupcial. Porque eles entendiam o valor da família. E hoje nós precisamos, irmãos, também tomar esta posição, esta autoridade. E nos momentos difíceis, nos momentos decisíveis, de decisão, né? Nós precisamos estar lá com os nossos filhos. Nós precisamos orientar. E se a gente não nos posicionar, os nossos filhos vão mandar em nós, irmãos. Eles vão mandar em nós. E eu vou chegar lá ainda, você vai ver. Os filhos vão mandar na gente. Sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Lá na minha casa, né, na minha Canaã, glória a Deus, o Senhor nos deu uma casa com 3 quartos. E aí quando foi todo mundo pro seu quarto, a sua privacidade, aquela coisa, né, neguinho, ó, chave na porta. Privacidade é na hora de trocar de roupa.
privacidade. Tem filho que se tranca no quarto para não falar com os pais, para não fazer a refeição com os pais, para ficar no celular, sei lá com quem, fazendo o que ninguém sabe. Nós precisamos acordar como pais e mães. Tem filho que parece hóspede em casa, joga a toalha, larga a pasta de dente lá de qualquer jeito aberta, a escova de dente, a roupa suja, o pai tem que sair catando tudo lá, ó. Parece hóspede. Chega a hora que quer para comer, faz o que quer, a hora que quer. Manda na casa. Está mandando na casa, irmão, está governando, está tomando o lugar dos filhos. O valor está invertido. Tem filho que decide o que a família vai comer, aonde vai morar, o que vai vestir, as férias aonde vai ser. Está assim no nosso tempo. Esse é o tempo que a gente está vivendo. E sabe quem é que tem que inculcar no coração deles que eles são filhos e devem obediência aos pais? Somos nós. Não é ele que vai entender isso sozinho, é você quem vai ensinar. Sou eu que vou ensinar, sou eu que vou instruir. Nós precisamos, irmãos, abra comigo Tito 2, 7 e 8. Jesus segura aquele relógio. Tito 2, 7 e 8. Quem achou aí pode ler, por favor. Amém, irmãos? Nós precisamos ser para os nossos filhos referenciais de fé, de compromisso, de fidelidade a Deus, de linguagem sã, linguagem sadia, irmãos. O que tem de filho de crente falando palavrão, misericórdia. Se eles estão falando palavrão, aonde é que eles estão ouvindo? Se eles estão ouvindo, corrija. Uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou é água doce ou é água salgada. Ou adora a Deus ou vai ficar com palavrão na boca. E nós precisamos ser exemplo de integridade, de boas obras, de compromisso, de obediência, de respeito, de temor a Deus. Assim, a nossa autoridade é confirmada pelas nossas ações. E os nossos filhos não vão olhar para nós e dizer, olha, mas você faz isso, por que eu tenho que fazer o contrário? Não, ele vai falar, meu pai e minha mãe está falando daquilo que ele faz. O falar e fazer consiste a sua autoridade. Jesus tinha autoridade porque tudo que ele ensinava, ele vivia. Quando nós ensinamos aquilo que nós vivemos, a nossa autoridade é inquestionável. Abra comigo Deuteronômio 21, 18, 21. Agora eu quero falar com os filhos. Deuteronômio 21. (18 a 21). Olha que sério. A lei sobre os filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece à voz do pai nem da mãe, e embora o castigue, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos líderes da sua cidade à porta, e lhes dirão, esse nosso filho, ele é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os líderes
todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim extirparás o mal do meio de ti, e a sabê-lo, todo o Israel temerá. Pastora, que dura, né? Que sério, né, Nicole? Os jovens até regalam os olhos assim, ó. Eu estava estudando esse texto aqui. Você viu? Esse texto é para mostrar a seriedade da desobediência, do filho desobediente aos pais. Na lei, se eles não dessem ouvido para os pais e continuassem rebelde, eles seriam apedrejados e mortos. Estava estudando, não houve na história de Israel nenhum filho que tenha sido apedrejado por conta disso. Mas essa lei aqui gerava temor. Temor no coração dos filhos. E eles entendiam que a desobediência tem um preço muito alto. Eles entendiam, aqui através dessa palavra, eles ensinavam a seriedade da desobediência. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos a seriedade da desobediência, porque a desobediência tem um preço. Tanto nós pagamos, pais, quanto os filhos também. E nós não podemos falhar nesta missão. E nós precisamos exercer a nossa autoridade. A palavra do Senhor diz que os filhos têm que honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa para que eles vivam longos anos de vida na terra. Por isso é que a gente vê tanto jovem morrendo. Por conta da desobediência. Abra aí Efésios 1, do 1 ao 3. E Êxodo 20, verso 12. Quem achar aí primeiro pode ler. Estou quase encerrando. Êxodo 20, 12 e Efésios 1, do 1 ao 3. Não é esse texto não, Maico, desculpa, eu marquei errado. Eu acho que é Efésios 6, né? Efésios 6, do 1 a 3. É isso mesmo. Efésios 6, do 1 a 3, por favor. Amém. Amém, filhos? Amém, filhos? Sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Seu pai é do Senhor, sua mãe é de Jesus, que é o teu bem, te abençoa, obedece, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva a promessa, né, de ir bem em todas as coisas e viva muito tempo sobre a terra. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, porque eles serão abençoados e felizes, irmãos. E qual pai e mãe que não quer ver um filho abençoado e feliz? Quem está com Êxodo 20, 12? Amém? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue. Quer viver muito? Dias abençoados? Honra o teu pai e a tua mãe. Autoridade, irmãos, é diferente de autoritarismo. Autoritarismo, você diz não vai fazer, porque não? Porque eu não quero que faça, porque eu não quero que seja assim. Autoritarismo é isso. Autoridade não. Autoridade você explica o porquê, você explica o benefício de obedecer, e desta maneira você interioriza o princípio. Então tem uma diferença entre autoritarismo e autoridade. Os filhos devem obediência aos seus pais, e esse relacionamento existe no Senhor. E assim a família é abençoada pelo princípio da autoridade. Os pais precisam aprender a dizer não para os seus filhos,
Quem já ouviu falar de infantocracia aqui? Sabe o que é infantocracia? A psicologia diz que é o governo exercido pela criança. A criança é quem manda. A criança é quem determina. A criança já aprendeu que se ela gritar, a mãe deixa. O pai deixa. Ele levantar, ele mexer no celular, ele ir brincar, ele fazer o que ele quer fazer. Ele já aprendeu a ganhar no grito. Ele sabe que se ele gritar, que se ele chorar, para ele ficar quieto, a mãe deixa. O pai deixa, né? Infantocracia. Um governo exercido pela criança. Salmo 127 diz que os nossos filhos, eles são como flecha nas mãos do arqueiro. E se você parar para pensar na flecha, quanto mais você puxa, mais longe ela vai. E esse puxar da flecha, que é o nosso filho, é aprender a dizer não quando tem que dizer não. Porque o não, muitas vezes, é para preservar, é para abençoar. Porque eles ainda não têm maturidade para algumas decisões. Eles não têm maturidade para algumas escolhas. E muitas vezes eles tomam decisões importantes e os pais dizem amém. Amém. E pais que mimam os filhos. Essa frase eu li, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Pais que mimam os filhos, evitando os desconfortos, impede-os de crescer. E eles acabam tendo uma visão enganosa de Deus como pai. Pois agora ele não joga o mesmo jogo dos pais, lhe dando o que querem na hora que querem. E eles encontram por fim um pai que por amor diz não. E aí está falando de Deus, o pai, que muitas vezes diz não para mim e para você. E muitas vezes permite que situações difíceis aconteçam para que eles possam crescer. Pais muitas vezes tomados pelo sentimento de culpa, porque trabalhou o tempo inteiro, porque não fica com o filho, tem dificuldade com disciplina. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, pai e mãe, que disciplina é bíblico. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o pai, ele corrige o filho que ama. Provérbios 6:23, não vamos ler porque não temos tempo, diz assim que o caminho da disciplina é um caminho de vida. Uma criança criada sem limite, ou um filho criado sem limite, não tolera a espera, é incapaz de adiar uma satisfação, e isso vai implicar na sua socialização, e também vai implicar problemas no seu relacionamento na vida. E esses pais que têm dificuldade com disciplina, com dizer não, precisam aprender. Porque mesmo o pequeno, os psicólogos dizem que é 1 minuto para 1 ano, né? É por idade, né? Não é isso? 1 minuto por idade, eles falam. Que é 1 minuto por idade. Eles já são capazes de interiorizar o princípio e estabelecer uma associação entre bem e mal, entre certo e errado. Ele já consegue, mesmo pequenininho, sabendo por que eles correm quando eles fazem coisa errada. Os meus eram assim quando eu era pequenininho. Fazia alguma coisa errada, ó, corria e se escondia. Porque eles já são capazes de entender. E se a gente fecha os olhos para o mau comportamento dos nossos filhos, isso vai ser desastroso para nós. Nós precisamos elogiar todas as vezes que for preciso. Nós precisamos abraçar todas as vezes que for necessário. Nós precisamos mostrar que nós somos pais, nós amamos, que ninguém quer o melhor para eles do que nós mesmos. Mas se necessário for, nós também precisamos disciplinar. Provérbios 29:17, abra aí comigo, alguém lê e outro lê Provérbios 20:11.
E eu vou encerrar com Provérbios 13, 24. Amém? Provérbios 29, 17, Provérbios 20, 11. E eu vou encerrar com Provérbios 13, verso 24. Amém? Então, irmãos, quando você fala 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes a mesma coisa e não ouviu, a Bíblia diz que se você disciplina, ela vai te dar descanso. Ela vai aprender e ela não vai fazer. E você vai descansar e a criança vai ter o caráter modelado pela palavra. Então, é algo que a gente às vezes se esquece. Sem disciplina, o nosso filho não está preparado para a vida. Não saberá que o mau comportamento tem consequência. Tem consequência. A Bíblia diz em Provérbios 20, 11, não sei se alguém abriu aí, que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Não é isso que está aí em Provérbios 20, 11? Aí eu fiquei pensando, se a criança já mostra quem ela é pequenininho, olha, essa daí tem um gênio forte, né? Essa daí é uma pimentinha do reino de Deus. Essa daí eu tenho que ter o pulso mais firme. Esse daí eu tenho que, segurar na rédea. Esse daí eu tenho que falar, tenho que repetir, levantando, andando, falar. Se até a criança revela-se quem ela é por meio das suas ações, imagina um adolescente, um jovem. Você já conhece pelo que ele fala, pelo que ele está fazendo. Você já sabe o que está no coração dele. Você já sabe o que exatamente precisa ser corrigido. Ei, os nossos filhos são flechas. Flechas em nossas mãos. Nós não podemos perder o alvo, amém, irmãos? Não podemos perder o alvo. Nós não podemos errar o alvo. Você, pai e mãe, se você estava errando o alvo, esta é uma noite de acertar. Esta é uma noite de trazer de volta. Porque hoje nós estamos aqui com os nossos filhos na mesa do Senhor. Mas amanhã, depois de amanhã, no futuro que o Senhor nos dá, nós também queremos ver os nossos filhos com os seus filhos nesse mesmo lugar, na presença do Senhor. Isso depende de mim, de você. Nós não podemos falhar na educação, na instrução. Nós precisamos entender o quão sério e quão maravilhosa é esta responsabilidade que Deus deu e entregou para nós. Os nossos filhos, eles são a herança do Senhor nas nossas vidas. Herança. Irmão, quem é que ganha uma herança, que recebe uma herança e larga lá? E deixa o Deus dará, deixa a vida cuidar? Ninguém. E os nossos filhos são a herança mais preciosa. É o nosso maior tesouro. E sabe que se a gente não tomar de volta esse lugar de autoridade, de pai e mãe na nossa casa, o nosso relacionamento familiar vai ficar cada vez mais difícil. Porque nós vamos correr o risco de falar e os nossos filhos não dar ouvidos para nós, deixar você falando. E nós precisamos entender isso. Aleluia. Amém. Provérbios 13, 24. Alguém lê bem alto e vamos nos levantar e vamos orar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Disciplina também é uma forma de amor. Mas não é esse texto que eu queria ler. É aquele texto que diz: instrui o teu filho nos objetivos que você tem para ele, não é assim? Tem uma tradução que diz, instrui a criança no caminho que deve andar. Esse no caminho não é para você simplesmente apontar o caminho para ele, é para você andar com ele.
É para você segurar na mão dele. É para você orar junto. Seu filho está com dificuldade, ajuda o teu filho. Ora com teu filho, jejua com ele. Ministra com ele. Tenta entender os conflitos que ele está passando dentro dele. Irmãos, tem comportamento dos nossos filhos que são respostas daquilo que está dentro deles. E que eu e você, pais, precisamos entender, precisamos descobrir. Mas você só vai saber disso quando você sentar com o teu filho, com a tua filha, e conversar. Não tenha medo, porque esta autoridade Deus deu para você. Deus te entregou, Deus te confiou. E nós precisamos ajudar os nossos filhos. Nós não podemos deixar de ajudá-los. Sempre que eles estiverem em dificuldade, eles podem até ser casados, Marli. Porque filho, ele vai ser sempre filho. E pai e mãe, vai ser sempre pai e mãe. E uma bênção. Assim como o filho é uma bênção na vida do pai e da mãe, assim é o pai e a mãe na vida do filho. Todos os dias da vida dele. Então, qual é o objetivo que nós temos para os nossos filhos? Nós precisamos instruir os nossos filhos, conforme o objetivo que nós temos para cada um deles. Amém?